Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Vou aguardar o pessoal ir entrando um pouquinho, tá? Vou também enviar aqui para os meus contatos, tá bom? Você que vai entrando aí, boa noite. Sinta-se acolhidos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Estou enviando aqui para os meus contatos. Boa noite, boa noite, boa noite, Dai, boa noite, Wanda, Denilda, Luana, boa noite, Wendel, boa noite, Daniele, boa noite, Grazi, boa noite, Mi, boa noite, JS Falsim, boa noite, Michele, boa noite, Ju, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? O estudo de caso de hoje é um homem, nós vamos fazer hoje um estudo de caso de um homem, que é raro, né, gente? É raro um homem assim, infelizmente, né? Deveria, sim, ser meio amigo. Mas, graças a Deus, tem homens aí que estão despertando. E eu fico muito feliz com isso, né? Ultimamente também, esse último ano, veio muitos casais, né? Homem e mulher fazer terapia, fazer constelação. Nossa, fiquei tão feliz. Aí toda vez que o casal sai, né? Que faz a constelação e vem o outro faz, aí eu falo, yes! Mais um, né? Mais um a gente ganha, né? Mais um casal saudável, com a graça de Deus, né? Isso é muito incrível. E hoje eu estou de casa de um homem, por volta aí da casa dos 40, 45 anos. E ele fala, né? A queixa dele ele fala assim, sofro com ansiedade, não consigo dormir. Né? Ele não consegue dormir por causa da ansiedade. Depois ele vai lá embaixo contar também. Ele preencheu o formulário assim bem sucinto, né? Bem resumido, não tem muitas informações profundas, mas uma coisinha que ele colocou ali eu já vou trabalhar em cima dessa coisinha que ele colocou aqui, que já faz total sentido, tá bom? Deixa eu ver mais quem entrou. Michele, boa noite, maravilhosa. Somos maravilhosas, viu? Boa noite, gente. A Jane, boa noite. Cléria, boa noite. Gilmara, Zilda, boa noite. Patrícia, boa noite. Professora da Ju. Sejam todos bem-vindos, gente. Vão colocando aí o dedinho aí no coraçãozinho, tá? Pra plataforma entender que é relevante e não derrubar. Se não tiver nenhuma movimentação, acaba derrubando, né? Como eu venho falando em todas as lives. Porque de fato acaba derrubando, tá? E pega o aviãozinho também, envia para as pessoas que você ama também, para elas estarem aqui ouvindo isso e pegando o que faz sentido. Lembrando que não é tudo que eu falar aqui que é a verdade absoluta, porque cada caso é um caso, você sabe, as pessoas são complexas, né? Então aqui você está aqui, eu estou disponibilizando o meu tempo, meu conhecimento, minha experiência aqui e você também com o seu tempo e você vai pegar o que faz sentido para você. O que não faz sentido tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá bom? Até porque também, tudo que a gente fala, principalmente no consultório, assim, né? A pessoa, ela vem com a demanda, a gente tá vendo que é aquilo, aí a gente vai falar, muitas vezes fala, mais ou menos, não é muito bem, não aceita, né? Isso é resistência, por quê? Porque ainda não está preparado para olhar para esses pontos, né? Não está preparado para olhar para essas coisas que foi ali, que eu coloco assim, ó, tá aqui, olha. Aí se ela quiser olhar, ela vai olhar. Se ela não quiser, ela não vai olhar, né? E vai continuar com a dor, procurando pelo em ovo, né? Mas vamos lá. E aí depois, ó, vocês podem interagindo, fazendo perguntas também, tá bom? Como sempre, vocês sabem que eu gosto de ser direto, não vou ficar com enrolação aqui não, tá bom? Só vou dar mais, ser uma boa anfitriã, né? E dar mais boa noite para as pessoas que estão chegando aí. A Renata, boa noite. Bruna, boa noite. A Sara, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre o estudo de caso de ansiedade e depressão, porque hoje o estudo de caso é de um homem,
por volta de 45 anos. E aí ele fala que a queixa principal dele é: sofro com ansiedade, não consigo dormir, tá? Então vamos lá. Se você quiser, se você sentir no seu coração de pegar o aviãozinho e mandar para as pessoas que você ama, tenho certeza que você vai estar abençoando as pessoas também, tá bom? Lógico, aquelas pessoas que estão abertas às bênçãos de Deus, né? Que tem um negócio assim, né, que a gente aprendeu. Ah, Deus te abençoa. E aí a gente, amém e tal. Mas você sabe que eu tirei a conclusão, eu sozinha assim, né? Depois eu vi outras pessoas falando também, que é do tipo, Deus está abençoando a gente o tempo inteiro, né? Somos nós que temos que ficar abertos às bênçãos de Deus. Caso contrário, a gente não recebe, né? Igual aqui, eu tô falando. Olha, eu tô mostrando, olha isso aqui. Aí a pessoa ela não tá aberta, não tá preparada ainda, então é coisa dela, né? Então somos nós que devemos ficar abertos com as bênçãos de Deus. E como ficamos abertos às bênçãos de Deus? Quando estamos no momento presente, quando vamos limpando essas angústias, essas queixas, nossos problemas nossos, né? Diminuindo o excesso de pensamentos. Então aí nós vamos conectando com Deus na gratidão, na alegria, na harmonia, na paz, na compaixão, na caridade, não é mesmo? Então vamos lá. Elaine, boa noite. Então tá, gente, vamos lá. Olha, o nosso estudo de caso de hoje é de um homem por volta aí de 40, 45 anos. Os pais são vivos e são juntos até hoje. São vivos e são juntos até hoje. Foi criado também, esse homem aqui do estudo de caso de hoje, foi criado com os pais. Tem uma irmã mais nova, de 2 anos de diferença. Ele é o primeiro filho, ele trabalha com máquinas. Saiu de casa com 32 anos de idade, pelo que eu entendi. Casado há 16 anos. Tem 2 filhas, né, com a diferença aí de 5 anos, de uma para outra, e é católico e tal. E a queixa principal dele é ansiedade, não consegue dormir. Aí quando eu peço para falar um pouco mais dessa demanda dele, ele fala assim: às vezes sinto uma angústia, dor no peito, parece até que vou infartar. Tenho muitos pensamentos ruins. Olha esse ponto. E aí eu vou lembrar que hoje eu vou avançar um pouquinho mais, porque eu venho falando das outras lives, eu venho falando muito da criança interior, do pai, da mãe e tudo mais. Só que o processo de autoconhecimento não é só criança interior, pai e mãe. Nosso sistema familiar, lá é o começo, né? Se você não sabe, se você não tem conhecimento sobre o que eu tô falando, né? De pai, mãe, criança interior, depois que terminar essa live aqui, você vai lá no meu feed, está salvo as lives, tem 3 lives lá muito massa, que eu tô recebendo feedback até hoje do conteúdo que tem lá, tá bom? E aí lá eu falo bastante sobre essas raízes, sobre mãe, pai, criança interior, e o que significa, essas coisas assim, o impacto que isso causa em nós, tá? E aí hoje eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, porque eu acredito que vocês que estão aqui, a maioria já sabem, né? E quem não sabe, depois vai lá procurar ouvir aquela palestra lá, aquela live lá, e aí vocês vão conseguir entender. Então nós vamos hoje olhar para isso aqui também um pouco além do sistema familiar, tá bom? Então presta atenção aqui quando ele fala assim, ó, sobre ansiedade, angústia e tal, e tenho muitos pensamentos ruins, presta atenção. Aí sintomas de doenças, de doenças e tal, ele fala que de 0 a 7 anos não se lembra, e de 7 aos 14 anos quebrou o braço direito, né? Atualmente a saúde dele tá mal, ele não tá legal de saúde não, mas ele também não especifica, né, o que tá acontecendo. Aí quando eu pergunto assim, relacionamento com a mãe, olha esse ponto aqui que interessante. Muito boa, ela sempre fez o possível pra gente ter uma vida digna, até hoje me ajuda. Este é um ponto também que eu vou falar sobre no olhar da constelação sistêmica familiar. E aí vocês levam isso aqui pra vida, porque isso aqui é ouro, tá? O que eu vou falar em relação a isso aqui. É só uma frase que ele falou aqui. Relacionamento com o pai. Sempre tive muita raiva dele, porque batia na minha mãe. Graças a Deus, hoje ele é outra pessoa e me dou muito bem com ele. Graças a Deus. E aí se dá bem com ele e tudo mais. Porém, quem foi que foi ferido lá atrás? Foi a criança interior. Então a criança interior faz o quê? Vai lá e guarda ressentimentos, lembranças, memórias, está lá na sua memória.
né, no seu subconsciente. E aí você hoje adulto, com 40 e poucos anos, você fica o quê? Só recebendo esses estímulos e os sintomas. Então você só vai sentindo esses sintomas. Então por isso é importante a gente ir na raiz, por isso que eu trabalho aqui na raiz, né? E aí quando eu pergunto sobre relacionamento com os irmãos, né, no caso com a irmã, ele fala que sempre deu bem com a irmã dele. E quando eu pergunto assim, ó, como seus pais se relacionavam um com o outro? Tinha carinho? Tinha respeito, amor, admiração, companheirismo? Aí ele fala, nenhuma das opções. Olha só, né? Aí eu pedi para escrever um pouquinho sobre os avós maternos e paternos. E aí ele fala assim, uma convivência distante. Todos eles morreram quando eu era muito novo. Então ele não teve muita convivência, né? Então isso aí também leva para um pressuposto, né? Vou alucinar aqui, que os pais também não eram muito, não tinha muita afinidade, né? Com os próprios pais deles. Ensino médio completo. Aí quando eu pergunto, considera uma pessoa ansiosa? Ele sim. Se considera uma pessoa depressiva? Sim. Eu vou falar o porquê. Você está abaixo ou acima do seu peso ideal? Durante a sua vida houve oscilação? Em quais fases? Ele responde assim, durante toda a minha vida, durante toda a minha adolescência, fui muito magro. Olha só, quem estava na live anterior vai entender o que eu estou falando aqui. Durante toda a minha adolescência, fui muito magro. Já adulto, sempre mantive o peso. Hoje devo estar uns 5 quilos a mais, né? Hoje, atualmente. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é ansiedade? Eu já falei em uma live, acho que da insegurança, eu falei da ansiedade, mas eu vou falar aqui de novo, porque também tem pessoas que entraram aqui que não viram as outras lives, e também tem pessoas que mesmo que ouviu lá, talvez ainda não pegou, certo? Então assim, a ansiedade, ela começa lá dentro da barriga da mamãe, que a barriga da mamãe é o nosso primeiro amor, é a nossa primeira morada, a nossa primeira casa, certo? Então hoje artigos científicos já comprovam que o feto, ele já registra crenças. O que é crença? É uma verdade absoluta, é o que eu acredito sobre o mundo, sobre mim, sobre as pessoas, sobre o mundo no geral, né? Então o feto, ele já tem ali, já acaba registrando essas crenças. E aí a mamãe, o que ela sente, o que ela verbaliza, o que ela emana, o bebê também sente, porque o bebê nutre do que a mamãe nutre, independente, físico, emocional, mental e espiritual, né? Então, o que acontece? Lá nessa barriga da mamãe, como ele fala assim, que é o primeiro filho e teve, o pai batia e tudo mais, então eu já vou alucinar aqui, tá? Porque não tem lá especificamente falando e tudo mais, eu vou alucinar aqui que antes até da gravidez, esse casal já não tinha muita harmonia, né? Inclusive depois quando eu pergunto como era o relacionamento deles dois, tinha amor, afeto, admiração e tal, beijo, carinho, abraço, ele disse que nenhuma das opções, ou seja, nunca viu isso dos pais. Então isso não é de agora, isso é de antes, né? Então os pais não demonstraram carinho um com o outro, então não tinha isso. Então a mamãe engravidou e aí não teve aquele apoio, aquele afeto e tal do marido. Então esse bebê vem para esse ambiente familiar, vamos dizer assim, né? Zerado de informação no primeiro momento, e aí ele vai o quê? Ele vai olhar para essa mãe, para esse pai, e esse pai e essa mãe tem crenças, tem a forma de ser deles, a forma de pensar, de articular e tudo mais, se comportar. Então os bebês, nós, filhos, vamos pegar e captar tudo aquilo. Tudo que nós vamos ver dos nossos pais é a nossa realidade, é o nosso reflexo. Hoje nós somos o reflexo dos nossos pais, inclusive na Bíblia está lá, né? E eu verei o mal dos filhos na terceira e quarta geração, né? Então isso é fato, gente, isso é real. Então não é pra gente também aqui julgar o pai, julgar a mãe ou a nossa ancestralidade. É pra gente entender que eles tiveram os próprios processos deles, que hoje nós temos o nosso próprio processo e nós vamos pra frente, beleza? Então ali, a ansiedade, qual é o processo da ansiedade? Que todo mundo fala de ansiedade. Ai, porque eu tô com ansiedade? Ai, porque existe ansiedade? Ah, ansiedade, palpitação. A ansiedade é lá no futuro. Isso é o de menos. Isso aí é o de menos. Isso é só o produto das coisas que acontecem aqui embaixo. O buraco, né, como fala, o buraco é mais fundo, tá? Então hoje você vai conseguir compreender, se você não viu na outra live, você vai compreender o que transforma em uma ansiedade, que é um nomezinho que foi dado para tudo isso, o que aconteceu.
Então, medo desde a infância, desde o feto, desde a infância, naquele ambiente familiar, porque em vez de o pai e a mãe amparar, acolher e dar afeto e tudo mais, não deu. Então, logo essa criança, esse bebê vai ficar sentindo o quê? Desamparado, desassistido. Ok? Então, medo. E o próximo passo, por ter medo, vai gerar o quê? Insegurança. E aí tem insegurança aqui. E aí esse fica confuso, não sabe se vai mais pela mãe, se vai mais pelo pai. Um pai fala uma coisa, a mãe fala outra e faz outra coisa e tal. E fica naquela insegurança. Então, ele nem sabe o que é a verdade. Porque as pessoas que eram para dar exemplo de verdade, de direcionamento, não estão dando, certo? Então, o que vai gerar essa insegurança? Aí ele vai crescendo, vai o quê? Insegurança com ele, insegurança em relação às pessoas, insegurança ao mundo, insegurança com tudo. E isso vai gerar o quê? Para ele poder elaborar esse medo e insegurança e poder seguir um pouco na vida, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai desenvolver uma personalidade de controle, querer de fato controlar as pessoas, controlar situações, querer tomar realmente o controle das coisas, dele mesmo. Só que isso não é uma coisa assim que ele pensou, simplesmente foi desenvolvendo, porque o nosso cérebro, a nossa estrutura da nossa mente, ele vai atrás de compensações, a nossa mente faz transferências, né? Então, se eu não tenho aqui na minha base familiar, não me ensina e tudo mais, então eu vou aprender sozinho, e esse aprender sozinho é dentro do meu olhar que eu estou fazendo aqui devido ao que eu estou recebendo de informação de pai e de mãe e do que eu estou vivendo aqui. Então vai elaborando essa personalidade de controle, sabe? Muitas vezes é aí que a pessoa que sofre com ansiedade acaba se culpando, e aí nesse se culpar, se vitimizando, sabe? Se colocando como também desmerecedor, sabe? E aí vai olhar para o outro também, quer exigir do outro, quer até que as pessoas façam e pensam a mesma coisa que ele está fazendo e está pensando. E a gente sabe que não é assim. Ninguém pensa igual a gente. Ninguém faz igual a gente faz. Cada um tem o seu jeito de pensar. Cada um tem o seu jeito de agir, né? E aí muitas vezes essa pessoa com ansiedade, com essa personalidade de controle, vai ficar o quê? Com raiva. Mas e por quê? Porque ela acaba, nossa, eu fiz isso pra fulano, então eu fiz desse jeito, então fulano tá vendo, fulano deve fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ou então deve falar a mesma coisa, ou deve se comportar igual eu acho que ele deve se comportar. Aí é onde a pessoa cai do cavalo, porque fulano não vai fazer, não vai se comportar, não vai falar, não vai pensar da mesma forma que ele acha que vai pensar, entende? E isso é o grande problema, porque aí também volta um assunto que é da criança, porque é a criança que fica no achismo, sabe? E achando que eu vou ter uma bola de cristal aqui para adivinhar que o outro vai pensar da mesma forma que eu, ou então o que eu espero do outro, ele vai me atender da mesma forma que eu. Isso é viver na utopia, isso é viver só nos pensamentos, porque ninguém vai fazer. Se você não verbalizar, como que a outra pessoa vai saber, vai adivinhar? Tem como adivinhar? Não tem como adivinhar. Faz sentido? Então isso que acontece aqui, essa personalidade de controle vai gerar essa expectativa nos outros, que é onde a gente já sabe, né, até popularmente sobre ansiedade, que a ansiedade é a questão do futuro, né? Sempre fica lá no futuro, sempre fica no futuro. Porque aqui, é no controle, porque eu preciso estar pensando além no futuro para eu poder controlar um pouquinho, nem que seja um pouquinho isso aqui, a insegurança e esse medo. Dessa forma eu me seguro um pouco mais, entendeu? Me estabilizo um pouco mais. Mesmo assim, não é um comportamento saudável, entendeu? Porque isso depois tem várias consequências, e consequências ruins, né? Então aqui depois do controle, o que vai gerar? Por eu estar colocando expectativa nas pessoas, nas coisas, e até em mim mesma, né? Vai gerar o quê? Frustração, porque nada vai sair como eu realmente gostaria que fosse, como eu sonhei, como eu planejei e tudo mais, porque muitas vezes aqui a pessoa que sofre com ansiedade vai seguir nesses passos aqui, ela é impulsiva muitas vezes, ou ela é anulada muitas vezes, então ela não faz o máximo dela, sabe? E quando faz, ela faz demais da conta, então vai ficar sempre sobrecarregada. Então por isso que vai gerar frustrações, entende? E nessa frustração aqui vai gerar o quê? Medo, aliás, raiva, frustração. Na hora que eu tô frustrada, eu tenho certeza que todos vocês já experimentaram o sentimento de frustração. Frustração gera o quê? Raiva. Então aqui eu tô com um sentimento de raiva. E essa raiva aqui é onde entra a nossa biologia, tá? Aí eu já vou para
um outro conhecimento. Quando a gente está com raiva, o sentimento de raiva, nós estamos gerando o quê? Cortisol, adrenalina e tudo mais. Então nós estamos ali diminuindo a nossa biologia da saúde, porque quando eu estou com raiva, eu estou abrindo uma fissura no meu sistema imunológico, então ele vai cair, vai diminuir. E como que é que diminui? Como é que cai? Quando diminui meus hormônios neurotransmissores? Lítio, ocitocina, dopamina, serotonina e assim sucessivamente, que são a minha biologia do quê? Da saúde, de me elevar, de eu me sentir bem, bem-estar, segura de mim, confiante, fazer o que eu tenho que fazer, agir, sabe? Motivada, inspirada, alegre, sentimento de paz, de amor, entende? É essa biologia. E aí, como todo mundo fala sobre, isso aqui por exemplo, você vai lá tomar um antidepressivo para depressão, para ansiedade, que você vai tomar um remédio, muitas vezes é para baixar níveis, muitas vezes é para aumentar níveis, mas você tem a sua própria farmácia biológica. E aí você tem informações, tem que ir atrás de informações para você ativar essa farmácia biológica, para você não ficar dependente de corpos estranhos, corpos que não é da sua biologia, entendeu? E mais uma vez, eu não estou falando aqui para você não tomar, estou falando aqui para se estar um caso assim, onde você já perdeu o controle, você não consegue sozinha, você precisa de um paliativo, vai no médico e aí ele vai passar um remédio assim para você, pede com ele, doutor, o mínimo possível para que eu possa me estabilizar um pouquinho e aí voltar a fazer o que eu preciso fazer, entende? Que aí ao mesmo tempo que você vai no médico, no psiquiatra tomando remédio, você também vai se autoconhecendo, desenvolvendo o seu autoconhecimento, tá? E aí você vai trabalhando esse ser seu, dessa forma, quando você voltar novamente no médico, ele vai diminuindo, porque ele vai ver se você realmente estiver ali o certinho empenhado no seu desenvolvimento pessoal, ele vai ver que você está melhorando, que você já está com uma nova aparência e tudo mais, e você vai lá conversar com ele vai ver, então vai diminuindo até tirar. Somente o médico que passa, né, remédio e que pode diminuir e que pode tirar o remédio. Você não pode fazer isso sozinho, porque isso pode ter efeitos colaterais, ok? Só para deixar bem claro aqui. Então, concluir, né? Então, os passos da ansiedade, porque a ansiedade é o produto. O que está aqui atrás? Tá? Medo, insegurança, personalidade de controle, frustração, raiva. Então, baixa ali os meus neurotransmissores da saúde, ok? E aí, qual é o outro passo? Aí, na hora que baixa os meus neurotransmissores da saúde, para onde que eu vou, gente? Eu vou estar queimando os meus neurotransmissores da saúde, vou estar na raiva, vou estar na adrenalina, no cortisol e tudo mais, então vou me depreciando. O próximo passo, o sexto passo é depressão, porque aqui, ó, vou me depreciando. Entende? Aonde entra a depressão. E se você não tomar cuidado, tipo assim, de olhar logo para isso e perceber que, opa, tô no começo de uma depressão e começar a trabalhar, começar a sair, começar a fazer coisas diferentes, sair da rotina e tudo mais, você vai para uma depressão cada vez mais profunda. Então é importante olhar para isso. E você sabe que hoje, bem antigamente, lá em 2018, se não me engano, já tinha estudos científicos falando que em 2021 a doença principal seria a ansiedade. E naquela época de 2018, se não me engano, 2018, 2017, a doença número 1 do Brasil e do mundo era doenças cardíacas. Hoje já é ansiedade. Então, se você não tomar cuidado e trabalhar essa questão da ansiedade, que a ansiedade não é para você colocar debaixo do braço e falar assim, minha ansiedade. É porque a minha ansiedade hoje está atacada. Como eu escuto muito isso, né? E os meus pacientes que estão aí, chegou, né, Fabrícia? Ai, que bom. Seja bem-vinda. E aí os meus pacientes que estão aí vai entender que quem veio com questão de ansiedade, né? Porque minha ansiedade, ou então minha dor de cabeça e tal. Aí é onde eu pergunto, se você que está aí comigo agora, fala assim, é minha ansiedade, minha dor de cabeça, minha apêndice, minha não sei o quê, falando de doenças e sintomas que é sua, aí eu vou te perguntar, qual cartório que você foi lá para poder registrar que é sua ansiedade, que é sua dor de cabeça, que é seu colesterol alto, que é sua pressão alta? Qual cartório? Me fala qual cartório. Pois é. Então, não é sua, porque a palavra tem poder. Na hora que você fala, é minha
ansiedade, porque minha ansiedade está assim hoje, porque minha ansiedade... Quando eu falo minha ansiedade, o meu cérebro está entendendo, opa, é minha, já é parte de mim, então coloca debaixo do braço. Então é minha, ninguém tasca, sai daqui, eu não quero melhorar não, eu não quero melhorar. Isso aqui é meu, entende isso? O seu corpo, o seu cérebro vai trabalhar para que isso seja você, só que você não é essa ansiedade, entende? A ansiedade é um estado, e como todo estado, isso passa, isso melhora, você está no controle das suas emoções, você manda aqui. Então é importante você tomar as rédeas da sua vida para você mandar aqui e ir atrás da informação que você não tem para fazer diferente, para você ter resultados diferentes, ok? E aí a pessoa que tem esses passos aqui, esses 6 passos, medo, insegurança, personalidade de controle e que às vezes dá um branco, né? Frustração, raiva e depressão, quando a pessoa tem isso aqui tudo, ela tá como? Ela tá com vários pensamentos ao mesmo tempo, ela pensa muito, 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 e ela acha, por esse medo e segurança tudo aqui, gente, é um coquetel perfeito para você colocar várias caraminholas na sua cabeça e ficar pensando várias coisas ao mesmo tempo, e aí o seu cérebro, ele entende que está no alerta contínuo, por isso o cortisol, adrenalina. Deixa eu explicar uma coisa para vocês agora também. O nosso cérebro, ele tem aqui atrás da nossa nuca, mais ou menos, ele tem uma amígdala, que é a amígdala cerebral, que é desse tamanhozinho, hoje é desse tamanhozinho de um caroço de feijão, vamos supor assim. E aí é ela que libera no nosso organismo cortisol, adrenalina. Porém, lá nos tempos das cavernas, vamos dizer assim, os nossos homens sapiens lá, a amígdala cerebral era deste tamanho, era gigantesca, era ela que regia o sistema nervoso daquele cara lá das cavernas, entende? Por quê? Para correr, fugir, atacar, entende? Porque é o cortisol, adrenalina que vai bombear o sangue para os músculos, e os músculos vão ficar fortes para poder correr, atacar, entende? Fugir, o que for. Ter uma atitude. Às vezes a atitude, hoje em dia, né, tem pessoas que quando tá com medo, fica paralisado. Porque paralisado, não tô fazendo nada, não sei o que fazer, então eu vou ficar parado, né? E aí, enfim, aí tem essa reação. Tem pessoas que já correm, tem pessoas que já atacam, né? Assim? Então lá no tempo da caverna é desse tamanho e regia o ser humano daquela época. E aí foi evoluindo, e aí desenvolvemos hoje o nosso córtex frontal, que aí é onde nós pensamos, é onde nós temos o racional, entende? Por isso que hoje a gente é diferente do homem sapiens lá de trás. Então na hora que eu tenho isso aqui, a minha amígdala cerebral, que antes era desse tamanho aqui, ficou um carocinho de feijão. Só que a gente ainda tem crenças, tem memórias dos nossos ancestrais e tudo mais, e aí isso vai fortalecendo ainda mais as nossas crenças devido ao que a gente vai vivendo aqui na nossa vida, e ainda assim, por mais que é um tamanhozinho de caroço de feijão, ela ainda assim continua regendo a minha vida, se eu não tomar cuidado. Então é onde você tem que desvencilhar disso. Você não é a sua amígdala cerebral, você é o seu córtex frontal, que é onde você pensa, você racionaliza, é onde você tem a capacidade de você racionalizar e você racionalizar e agir, que é o emocional. Então é importante o equilíbrio, por isso inteligência emocional, razão, emoção. Entende? E aí você vê, anos e anos, milhares de anos pra gente poder estar desenvolvendo uma certa inteligência. Por mais que a gente tenha essa super máquina aqui, que desenvolveu agora, mas ainda assim tem muitas pessoas, que eu vou dizer, a maioria não sabem usar, não sabem o poder que tem o nosso cérebro, tá? E olha que eu tô falando só fisicamente. E depois, se a gente for falar de emocionalmente, espiritualmente, nós vamos ficar aqui, dias, tá? Então, esses são os passos da ansiedade. Vocês se identificaram? Faz sentido para você? Então, na hora que ele me fala aqui, o nosso estudo de caso de hoje, na hora que ele me fala aqui que não consegue dormir, significa que a amígdala cerebral dele está liderando os pensamentos e emoções dele, e até mesmo o comportamento. O corpo, o cérebro não desliga. Por quê? Porque está em alerta o tempo inteiro. Vários pensamentos. Aí ele fala, eu falei para vocês gravarem na hora que ele fala assim: às vezes sinto uma angústia, dor no peito, parece até que vou infartar. Tenho muitos pensamentos ruins. Esses pensamentos ruins
é que faz a pessoa ficar em alerta e aí por isso que não dorme, por isso que tem dificuldade de dormir. Tô com sono, tô cansado, aí deito lá na cama, eu durmo? Não durmo, cara, não durmo porque eu tô cheio de pensamentos ruins, negativos, que eu vou lá ficar pensando coisas lá do futuro, nas coisas, nas possibilidades só negativas. Por que não? Por que você não faz diferente? Por que você não faz um experimento com você mesmo? Eu não sou muito de ficar aí com esse negócio de pensar positivo, mas eu vou experimentar para ver se vai funcionar, ver se dá certo. Mas experimentar de uma maneira honesta, tipo assim, uns 3 meses. Então comece a experimentar e ver os seus resultados, ver o que funciona para você. É importante isso. Caso contrário, você vai estar sempre mais do mesmo, mais do mesmo. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Muitas palminhas, muitos coraçõezinhos. Muito obrigada, tá, gente? Eu sou muito grata. A Carol tá aqui. Obrigada. Sou muito grata pela interação de vocês, pelo tempo de vocês que estão aqui. E, nossa, eu fico feliz demais do que eu tô falando aqui. Tô recebendo tanto feedback positivo, que tá fazendo sentido, que tá realmente trazendo mudança, sabe? A forma de pensar. Nossa, eu chego a me arrepiar, porque é muito lindo tudo isso, viu? Sou muito grata a Deus pela oportunidade que eu tenho aqui, que eu tive na minha vida para eu chegar até aqui e estar aqui falando com vocês, passando esse conhecimento para vocês, que vocês não encontram em qualquer lugar e não, tá? Esse conhecimento com essa abordagem assim completa, tá? Isso é ouro, hein? Ó, eu vou lançar a comunidade, hein? Eu tava falando ontem com uma amiga, ontem com uma amiga minha, porque tem muita coisa que a gente nunca ouviu falar, que assim, às vezes é tão banal, tão óbvio, né? Igual eu falei da semana passada, fui retrasada, que vale ouro que eu tô falando aqui. Se a pessoa ela pegar só uma coisinha ali, ela flui. Então a Michelle tá interagindo, que bom, Michelle, obrigada. A Daya arrasou, tudo que eu preciso ouvir, que bom. Michelle, verdade, Dai, sim, muito sentido. Carol, demais. A Michelle, sim, muito. Que bom, a cabeça fica mil, a Dai fala. A Isa fala assim, não consigo dormir direito, tem 2 semanas que eu estou tendo crise de ansiedade. Pois é, Isa, e eu vou procurar falar aqui depois, logo mais, o que a gente pode estar fazendo, tá bom? Eu preciso aprender a trabalhar esses pensamentos ruins que passam em minha mente. A Cléria falou, pois é, vamos trabalhar assim, tá, gente? E aí, para poder ir sintetizando aí o que vocês estão falando aí, principalmente esses 2 últimos comentários aí sobre ansiedade, com isso aqui, que vai fazer total sentido, deixa eu voltar aqui, né? Então, a ansiedade, essa dificuldade de dormir, é isso, tá? A ansiedade acaba liberando várias químicas no nosso organismo para que a gente fica em estado de alerta, o seu corpo está em alerta o tempo inteiro, por isso que você dorme e se sente ainda mais cansada. Aí você pode falar assim, que tem pessoas que, muita ansiedade, mas como é que você dorme? Durmo muito bem. Mas como é que você acorda? Como você acorda? Às vezes bem, às vezes só lá para o meio da manhã, que aí eu me sinto um pouco mais cansado e tal, então já acorda já cansado. Por quê? Porque o cérebro continua trabalhando, tá? A gente vai chegar lá. E aí olha o ponto interessante aqui que vai entrar a questão da constelação. Ele fala assim, relacionamento com a mãe, muito boa, ela sempre fez o possível pra gente ter uma vida digna, até hoje me ajuda. E aí, gente, ó, segura que vale ouro, tá? Segura que vale ouro. Depois se fizer sentido pra vocês colocam aí, #vale ouro, tá? Porque olha só, na hora que ele fala que ele já é adulto e até hoje ela me ajuda, e inclusive depois eu perguntei ele, né, ele casou e ainda ficou 1 ano morando com os pais. Depois ele foi pra Itália, depois voltou e tal, hoje tem a própria casa dele. Mas se até hoje ainda tem ajuda dos pais, não cresceu, não é adulto, tá? E por isso que vai continuar se auto-sabotando para realmente precisar, para realmente viver na ansiedade, não produzir o que poderia produzir, não crescer o que poderia crescer, para eu poder me auto-sabotar, para eu poder sempre estar aqui recebendo da minha mãe. E quando eu recebo da minha mãe, aí eu estou recebendo o quê? O amor, a nutrição, que inconscientemente a criança interior que está na falta.
Porque lá atrás o pai fazia o quê? O pai batia na mãe. Então ele, como homem, olhava para o pai, que é a referência dele masculina, olhava para o pai e falava assim: mas como você, meu pai, meu Deus, né, meu herói e tal, fazendo isso com a minha outra heroína, com a minha outra deusa? Isso é um absurdo. Então ele fez o quê? Ele comprou as dores da mãe. Entende? E por que ele ficou a adolescência toda, igual eu pergunto aqui o peso dele, ele fala, a adolescência toda dele muito magro. Por quê? Lembra que eu falei na última live? Quando a gente está acima do peso, nós temos conflitos internos com a mãe. Você aceitando ou não é isso, tá? Isso é a linguagem do corpo. Nós estamos abaixo do peso, conflitos internos com o papai. Lógico que aí tem várias nuances, muitas complexidades, né? Então a gente tem que analisar, cada caso é um caso. Mas esse caso aqui, eu tô falando dentro do que ele tá me dando de informação, tá? Que é pouca, tá? Olha lá, Janiele falando vale ouro, hashtag vale ouro, que legal, muito bom. Então, o que acontece aqui? Michele vale ouro, maravilha. O que acontece aqui? Ele fez o quê? Sentiu muita raiva do pai. Hoje tá de boa, mas hoje ele é adulto. Mas ainda assim a criança dele, o que fez? Ele simplesmente colocou para debaixo do tapete. Então, pensa aí, gente, uma criança vivenciar em um ambiente familiar de agressividades, nem que seja verbais, sabe? Um pai brigar com o outro, ficar gritando, sabe? Xingando, essas coisas assim. Lógico, a criança vai sentir o quê? Estou em perigo, eu não tenho apoio aqui. Olha aí a ansiedade, olha aí o porquê que não dorme, entende? Então isso ele foi vivendo sempre, então virou uma verdade absoluta, foi uma crença, instalou ali, é um trauma. Então isso, enquanto ele não limpar isso, não sei se ele tá aí ou se ele vai ver depois, mas enquanto ele não limpar isso, ele não vai conseguir dormir direito, né? Elaborar isso de uma forma duradoura, de uma forma estruturada. Entende? Porque tem vários tipos de tratamentos, vários tipos de abordagens que ajudam muito a pessoa, mas às vezes ajuda daqui até aqui. Precisa se aprofundar cada vez mais, entende? Por isso o desenvolvimento do autoconhecimento, e por isso que eu falo, autoconhecimento é você viver 1000 anos, e serão 1000 anos se auto-elaborando, ou seja, se auto-trabalhando. Autoconhecimento não é você saber seu nome, seu RG, seu endereço, o que você gosta, o que você não gosta. Autoconhecimento é você se conhecer, saber quem você está sendo, saber as suas crenças, seus bloqueios, e ir atrás para você trabalhar essas crenças, tirar o que não te serve mais e sempre se renovando, ou seja, florescer, se tornar de fato uma nova pessoa para o melhor, tá? Michele vale ouro, Rayana vale ouro, ai que bom, fico muito feliz, viu? A Camila Andrade, lá da Estética, ela fala assim: ansiedade, angústia e tristeza é muito ruim. Sim, muito ruim. Ó, Camila. A Michele fala: eu ainda preciso trabalhar o pânico e a fobia social que insiste em me perseguir. Pois é, isso aí são também questões onde a gente precisa estar esvaziando a nossa mente desses bloqueios, dessas crenças que nos limitam, tá? Então é fazer um trabalho contínuo, sabe? E aí às vezes a gente consegue encontrar um profissional legal, um profissional bacana que resolve, ajuda muito a gente. A gente vai, beleza, tá crescendo, a gente fica no céu. Aí depois a gente fala: não preciso mais de terapia. Tudo bem, mas não é que você não precisa mais de terapia. Talvez com aquele profissional você já encerrou o trabalho, mas é importante você continuar agora com uma nova forma, trabalhar, fazer uma terapia diferente, entende? É sempre ir buscando novos, são ciclos, você vai buscando. Por exemplo, você pode fazer uma constelação, você pode fazer reiki, você pode fazer hipnose, programação neurolinguística, você pode trabalhar com psicoterapia, psicanálise, abordagem humanista, uma abordagem cognitiva, que é o aprendizado. Você pode experimentar isso na sua vida, o resto da vida, se você quiser. E quanto mais você vai investigando sobre você, conhecendo você vai ter sucesso na sua vida. Você vai ter sucesso nos seus relacionamentos. E lembrando que o relacionamento de prioridade que você deve dar é para você mesma. Você tem que ter um relacionamento íntimo, afetivo, reto, direto com você mesma. Dessa forma, você tendo com você aí tem com Deus, você também tem com o próximo. Amai-vos uns aos outros como
Você mesma. Então, primeiro você tem, depois você dá. Ninguém pode dar o que não tem. Então, às vezes, pode ser aqui nesse nosso estudo de caso, desse homem, pode ser que esse relacionamento não esteja tão legal. Por quê? Porque ele não teve essa visão, ele não teve essa, vamos dizer, essa referência de como me comportar em um relacionamento amoroso. Eu não sei, então eu vou fazer mais do mesmo, ou vou fazer um pouquinho melhor do que eu acho, uma minha bola de cristal aqui, eu acho que deve ser, entende? Então é importante a gente buscar a informação que a gente não tem sobre nós mesmos, até pra gente crescer profissionalmente, até pra gente crescer e ter mais dinheiro, financeiramente, economicamente. Importantíssimo. O autoconhecimento, a sua intimidade com você mesma tem que vir em primeiro lugar, porque é ela que vai ditar o sucesso da sua vida, a alegria, a harmonia, tá bom? Então esse é o ponto assim que eu peguei desse estudo de caso, dessa pessoa, que ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a ansiedade e tudo mais. Então essa ansiedade, ela foi lá devido àquilo que daquilo que ele viveu entre o pai e a mãe. Então sentia assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Pensa, olha o peso que essa criança está colocando nas costas dela. Nossa, eu sou criança, mas olha aqui meu pai e minha mãe. Meu pai está batendo na minha mãe, então eu tenho que defender a minha mãe. Para defender a mãe, faz o quê? Fica superior ao pai, né? Ou seja, passa por cima do pai. Então aí já tem o quê? Conflito, porque a hierarquia os pais são maiores que os filhos são menores que os pais. Em um relacionamento amoroso somos iguais, porém de pai para filho, os pais são grandes e os filhos são pequenos, tá? Então aqui ele já passou por cima do pai quando sentiu raiva do pai e julgou o pai. E lembrando que eu vou falar aqui mais uma vez, o papel do pai não é para você aqui, você ficar julgando o seu pai, que ele fez ou deixou de fazer tal coisa, criticando o seu pai. Não é para você criticar dessa forma, porque se você olhar dessa forma, você nunca vai aceitar o seu pai, você nunca vai aceitar a sua mãe. O olhar que a constelação, principalmente, a visão da constelação traz pra gente, é um olhar genuíno de simplesmente de ver o papel daquele pai e o papel daquela mãe, independente das personalidades deles. Então nós vamos ali acolher aquele pai, acolher aquela mãe, pelo simples fato de eles terem se juntado e ter me dado a vida. Só por isso eu tomo como presente especial tudo mais, até mesmo esse ambiente que foi tóxico, porque eu aprendi, eu vivenciei isso e hoje eu sou quem sou porque eu vivenciei aquilo lá. Então aí é onde a gente escolhe o que você pega, você pega de aprendizado, coisas ruins para ficar ruim igual ou coisas boas, um aprendizado bom para você ir crescendo e evoluindo, não querendo ser maior ou melhor do que os seus pais ou os seus ancestrais. Eu simplesmente queria fazer diferente, porque agora são novos tempos e nós merecemos e nós podemos fazer diferente, tá? O que mais aqui? Aí ele fala sobre essa questão de que não tinha afeto, né, no relacionamento dos pais, e ele também fala que também não tinha afeto sobre os avós. Então, ou seja, mais uma vez essa criança também não recebeu da ancestralidade a força e a coragem, porque não tinha contato, ou tanto contato assim, com os pais dos pais deles. Então, lógico que vai também estar no déficit. E muitas vezes, quando a gente não conhece os nossos avós, tanto faz, parte de mãe, parte de pai, ou então só o avô e tal, inconscientemente está faltando o quê? Na minha imagem, lembra que o nosso cérebro ele trabalha com imagem? Então na minha imagem eu estou na falta de quê? De um membro da família, que é o meu... eu sei que todo mundo tem um avô, mas eu não tenho essa imagem. Se eu não tenho essa imagem, eu estou excluindo, e quando eu excluo, eu vou ter problema na minha vida, conflito familiar. Entende? Então é importante fazer uma terapia, é importante fazer constelação familiar, pegar ali, colocar o pai, colocar a mãe, os avós maternos, paternos, a criança interior, acolher a criança interior para ser íntegro com você, tá? A pessoa aqui, ó, esse homem aqui. Então ser íntegro com você, porque é a sua criança interior que está no loop hipnótico do medo, da falta, do alerta o tempo inteiro. Alguma coisa vai acontecer o tempo inteiro, então eu tenho que ficar alerta o tempo inteiro, eu tenho que ficar alerta o tempo inteiro. Mas não é você adulto, você sofre hoje o que a sua criança está lá naquele loop hipnótico. Então você tem que olhar para
para sua criança interior, tá? E aí os exercícios que aí eu vou agora responder para vocês, tá, gente? A Janiele falou vale ouro, que legal, que legal. Coloca aí se faz sentido para vocês, coloca aí vale ouro, tá bom? Eu vou sempre falar isso aqui porque eu gostei, tá? Vem na minha mente para eu falar, vou falar. Ah, Michelle, preciso voltar a fazer terapia urgente com você. Ah, sou grata, viu? Tô aqui disponível quando você quiser no seu tempo, tá? Porque sim, gente, cada pessoa tem o seu tempo, tá bom? A Carol falou hashtag vale ouro, deu palminha, que legal. Pois é, gente. Então, isso que acontece. Então, vamos fazer agora, vou dar pra vocês algumas dicas que vocês podem estar fazendo, principalmente você aqui, pessoa do nosso estudo de casa, esse homem, por volta de 45 anos, 40, 45 anos, o que você pode estar fazendo? Principalmente homem, tá? Vou falar pros homens. Principalmente homens têm uma mania de chegar ao trabalho cansado, muitas vezes não, né? Sempre. E aí tomar banho e fazer o quê? Deitar lá na cama e roncar, não é assim? A maioria dos homens, não é assim? Cansados. E aí o que aconteceu? Ele pegou toda aquela tralha do dia, igual ele falou aqui que ele tem vários pensamentos ruins, ele não fez uma faxina. Então, para ajudar ele a eliminar ou amenizar essa questão, principalmente do sono e também da ansiedade, é importante a gente chegar em casa, tomar um banho relaxante e tudo mais, mas antes de ir para a cama para dormir, fazer uma reflexão sobre o seu dia. Faz uma reflexão do seu dia, o que você fez, coisas relevantes que você fez no seu dia, coisas que você poderia estar melhorando, coisas que você fez que foi muito bom, que você fez aquilo, valida você mesma, tá? Valida você mesmo. Porque aí você vai estar fazendo uma faxina no seu mental ali, daquela coisa que aconteceu, das coisas que aconteceu naquele dia. Então você faz sua oração, importantíssimo, gente, importantíssimo, independente de religião. Mais uma vez, eu não tenho nenhuma religião, tá bom? A minha religião é o amor, é Deus, é o amor, Jesus Cristo. E eu não tô falando de religião que é, porque eu trabalho e vejo o meu paciente, eu vejo as pessoas e vivo assim, físico, emocional, mental e espiritual. Por isso que eu tô falando de oração. Importante você fazer uma oração. Oração do Pai Nosso, que é a oração universal, e também pedir proteção, anjo da guarda, o que for, tá? E protegendo você, seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos, as pessoas que estão com você. Porque se a gente tá com mais de 40 anos ali, a gente também acabou adquirindo vamos dizer assim, pessoas que tá na mesma vibe que a gente. Então, muitas vezes a gente está ali em um ambiente que é tóxico, sabe? Tem amizades que é tóxica, vai em lugares que é tóxico, ou seja, mais do mesmo. Então, se você já está na situação que você está, de pensamentos ruins e tudo mais, aí você vai ali com seus amigos, fazer alguma coisa e tudo mais, aí já fica falando de vida dos outros, sabe? Falando, sei lá, contando casos assim, coisas ruins, de noticiário, assiste jornal. A mídia, vocês sabem, a mídia coloca medo o tempo inteiro, porque ela é feita para isso, para meter o terror mesmo na gente, pra gente ficar cheio de medo e aí fazer o que elas estão falando pra gente fazer. Por que a gente faz muitas coisas no automático? Porque a gente tá com medo, não sabe o que fazer. Então, se tem alguém falando o que eu devo fazer, então por eu não saber o que fazer, eu vou lá e faço. Essa é a manipulação, entendeu? Então, é importante sair disso. Importante sair dessa manipulação também das pessoas, porque sim, as pessoas nos manipulam, né? Às vezes são conscientes, às vezes não são conscientes, tá? Então tem que tomar cuidado disso. Aquelas pessoas que falam que é muito vítima, ai, você nunca fez nada pra mim e tal, ninguém me ama, ninguém me quer e tal. Então essa pessoa também tem que fazer terapia, né? Todo mundo tem que fazer terapia, pra todo mundo despertar, pra ficar alegre, né? Pra ter harmonia, pra fazer caridade. Então assim, também olha para os seus ambientes. Quais os ambientes que você está? Seu ambiente de trabalho, seu ambiente social, até mesmo seu ambiente de igreja, tá? Muitas vezes tem um grupinho lá de igreja, mas só fica falando mal das pessoas, da vida dos outros e esquece de olhar para elas, esquece de se trabalhar, esquece do que está lá, falando lá na igreja, na Bíblia, né? O que é para falar ali nos mandamentos, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que sim, orar e vigiar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, primeiro, cheguei em casa do trabalho,
Então eu vou tomar um banho e vou refletir sobre o meu dia. O que eu fiz que poderia melhorar e o que eu fiz que foi muito bom. Então eu vou me validar, porque não fique esperando validação do outro. Primeiro, para você receber validação do outro, é você que tem que se reconhecer. Porque se você não se reconhecer, ninguém vai reconhecer você por você. Entendeu? Então primeiro você se reconheça. E aí você vai validando, você, poxa, eu fiz isso, que bacana, eu fiquei tão feliz que eu fiz aquilo tão bem feito, sabe? E aí eu vou trazer uma frase que eu gosto muito do Mário Cortella, que ele fala assim, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso é capricho, gente, isso é dar o nosso melhor, tá? Então, foca nisso, dê o seu melhor todos os seus dias, sabe? Não tenho muito material para fazer, faz com que você tem. Dá o seu melhor, tenho certeza que Deus vai te honrar e você vai conseguir lá na frente ter coisas ainda melhores, mais melhores e melhores e melhores para você fazer cada vez mais o seu melhor, tá bom? Então limpa a sua mente, faz reflexões, converse com você mesmo. Não é loucura, todo mundo, consciente ou não, já conversa com elas mesmas, né? Então agora vamos conversar conscientemente. Que tal a gente fazer um trato de vocês? A partir de agora, conversar com vocês mesmos conscientemente. Perguntar, o que eu estou sentindo? Quais foram os meus pensamentos durante o dia? O que eu pensei de bom assim durante o meu dia? O que eu pensei que não foi tão bom? E aí você vai começando a fazer esse levantamento com você, sabe? Se questionando, então o seu cérebro vai ficar mais ativo. A sua mente vai ficar mais ativa. Então você vai ficar mais presente para você. Porque você está pensando, porque você está sentindo e porque você está fazendo. E aí você vai tomando as rédeas da sua vida, você vai mandando aqui. Tá? Porque a ansiedade, se a gente não cuidar, acaba tomando a gente da gente mesmo. E a gente fica mercê das pessoas, mercê das coisas, mercê da manada. Aí mais uma Maria vai com as outras, né? Manada, efeito manada. A gente não pode cair nessa manada. A gente não pode cair na Maria vai com as outras. Nós temos que ser nós mesmos, integridade. E você só consegue fazer isso, ser você mesmo, quando você de fato se conhece e se trabalha. Se conhece no sentido, quem eu estou sendo e quem eu quero me tornar. Quem eu quero me tornar? Qual é a pessoa que eu quero me tornar? Poxa, eu quero me tornar uma pessoa que não tem ansiedade, eu quero me tornar uma pessoa que tem harmonia, que tem alegria, que tem felicidade, que tem paz, sabe? Que senta e sente paz, sabe? É tão incrível, gente, é tão incrível, eu falo por experiência, tá? Porque lá antigamente eu também tinha ansiedade, início de depressão, lá antigamente, principalmente quando a minha filha nasceu. Minha filha nasceu, eu tinha 17 anos quando a minha filha nasceu, então ali desencadeou, né, devido um quebra de ciclo ali. Então, eu também caí. Então, eu sei exatamente o que é isso. Eu sei exatamente o que eu estou falando, tá? Dentro do meu curso, gente, lá tem o passo a passo de qual é o processo do autoconhecimento que serviu para mim e que é a forma como eu direciono os meus pacientes aqui. É um passo a passo, tá? E aí, não é um passo a passo de receita pronta, não. Lá dentro do curso, eu trago informações. São módulos onde eu trago informações, que aí você vai entender como a estrutura da sua mente funciona, você vai entender qual a visão sistêmica, as principais pontos da visão sistêmica, depois você vai entender qual é o processo de autoconhecimento quando você está se desenvolvendo seu autoconhecimento, depois você vai entender autoconhecimento, o que isso reflete na sua saúde física de fato, né, neurotransmissores, essas coisas todas, o que você precisa fazer para poder elevar a sua saúde biológica mesmo, acionar ocitocina, serotonina, lítio e tudo mais. Tem tudo isso lá no meu curso. É muito completo, é muito incrível, tá? Olha, deixa eu... Um monte de gente falou daqui, vale ouro, tudo, cada palavra. A Janiele falou, Michelle também, que bom. A Paulina, verdade, vale ouro. A Janiele, Michelle Palminhas, verdade. A Rai falou, o ao vivo de milhões, que legal. Carol, só verdades e palminhas. Ai, que legal, fico muito feliz que está fazendo sentido para vocês, tá bom? Então, para vocês começarem a fazer essa reforma íntima, né? Reforma de pensamento, primeiro se permitir, porque nada cai do céu, tudo vai depender da sua força de vontade, tudo vai depender de onde você quer chegar. Por isso é importante ter clareza de quem você quer se tornar, o que você quer vivenciar, tá? E como eu tava falando da paz, né? Igual ontem eu fui em um lugar aqui que é super natureza e tal, e é tão bom, cara, você... Por mais que assim, tá um caos, tá com música até que você não gosta, eu, né? Tava lá com música até que eu não gosto, tudo mais, de sertanejo, sofrer esse negócio, eu não gosto, porque isso
remédio também na nossa saúde, não é legal. Talvez em outra oportunidade eu possa falar sobre isso. E eu tava lá e simplesmente tava lá pessoas falando lá, um monte de barulho, tava essas músicas lá, e eu simplesmente tava na minha paz. E é sobre isso, né? Sobre você conhecer tanto você, ser íntegra com você, se respeitar ao ponto de pode ter um caos que for ao seu redor, mas você não sai da sua linha, você não sai do seu equilíbrio. Você sente uma paz, não importa onde. Que é inclusive a simbologia da flor de lótus. A flor de lótus, a planta, né, dá aquela flor bonita dentro de quê? Dentro de lama. E é sobre isso, é sobre você florescer, não importa onde você está, não importa com quem você está. Se é uma coisa que você não tem escolha agora, entende? Então não tem desculpas, não tem, Alana, eu não tenho o que, por onde começar, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Cara, você decide o que você quer. Então quando a gente decide o que a gente quer pra gente, o que a gente quer vivenciar, quem a gente quer ser, a gente consegue sim fazer o que precisa ser feito, sabe? Isso é pagar o preço. Porque no início não vai ser fácil. Eu não tô garantindo pra você que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porém, vai ser lá na frente ou no meio do processo. No início vai ser um pouco bem desafiador para você, porque você está saindo de uma zona de conforto, você está quebrando paradigmas, você está quebrando suas próprias crenças. E crença é uma coisa assim, gente, que é garrado, sabe? Um negócio que garra assim você, que você acha que é aquilo. Então, para você sair daquilo, é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Mas é muito recompensador. Sentir o sentimento de você sentir paz, o sentimento de você sentir alegria, não importa, porque não importa se você está com dívidas, não importa se está com problema no relacionamento, ou tá sozinha, o que for, mas você sentir paz, sentir alegria, falar obrigada, Deus, por mais um dia, obrigada, Deus, por ser eu quem eu sou, por quem eu me tornei, obrigada, Deus, por tudo que eu passei lá atrás, e hoje eu tô aqui, eu me tornei essa pessoa, muito obrigada. Isso não tem preço. Então vale a pena você começar hoje, o quanto antes, porque se você não começar hoje, lá na frente, se você começar, né, bem lá, bem depois, você vai falar assim, poxa, por que eu não comecei antes? Porque vale muito a pena, tá bom? E eu vou falar um pouquinho aqui, bem brevemente, da minha jornada, né? Só um pouquinho assim. Eu vim casei muito jovem, né? Porque engravidei e tudo mais, e depois separei. Minha filha teve que morar com os meus pais, aí eu fui voltar a estudar, porque eu tinha, né? Cortado o vínculo ali da escola, voltei a estudar e tudo mais. Aí fui fazer faculdade e tudo mais, aí não gostava da faculdade, comecei a trabalhar e tudo mais, entrando com ansiedade, com depressão. Eu não chegava a crise de ansiedade, mas tinha ansiedade, né? Psoríase, que é uma doença de pele, né? Que eu dava muito nas minhas mãos, não tenho mais nada, gente. Por quê? Porque eu controlo tudo aqui. Psoríase é raiva, e quando dá nas mãos, é raiva de você não estar fazendo o que você gostaria de fazer, ou é raiva de você estar fazendo uma coisa que você não gostaria, entendeu? Então é muito complexo o ser humano, então você é muito complexo, você precisa se conhecer, investir esse tempo, investir todos os recursos que você tem em você, para você saber lidar com você e dessa forma viver uma vida saudável, tá? Então lá atrás eu fui vivendo tudo isso e tudo mais. E hoje eu tô aqui, graças a Deus, eu vivo a minha paz, a minha alegria, tô expandindo, tô crescendo, tô aqui com vocês, tô passando essa experiência para vocês. Lá atrás eu passei fome, passei sede, passei frio, tá? Eu dormia no colchão no chão, inflava, mas era um tempo de frio, sentia frio, sabe? Com mais 2 pessoas, mesmo estando 2 pessoas numa república, lá quando eu morava em São Mateus, mas parecia, tipo assim, não tinha conexão, né? Era cada um por si. Então, eu não tô aqui à toa. Eu sou da área de química, né? Eu sou formada em técnico em química, trabalhei na indústria química, depois estava fazendo engenharia química, aí foi onde a minha vida deu uma reviravolta, e aí eu fui fazer psicologia. Eu nem gosto de falar que eu faço psicologia, né? Mas eu tô no 8º período de psicologia, mas a psicologia eu só fui depois que eu já sou terapeuta. Eu sou terapeuta primeiro, depois eu fui fazer psicologia só para ter um respaldo mesmo, sabe? Dentro da área, né, do desenvolvimento humano. E aí eu faço psicologia hoje e tal, e não paro de estudar. A gente tem que trabalhar, estudar e ajudar. A caridade é um ótimo recurso, é uma ótima ferramenta para você também sair da depressão e da ansiedade,
tá? Porque a depressão muitas vezes a depressão é falta de alegria. Então, quando você ali ajuda uma pessoa de uma forma genuína, aquilo ali, o seu organismo, o seu cérebro vai liberar neurotransmissores, ocitocina, lítio, dopamina, serotonina, então vai levar, então é muito bom. Porém, é uma caridade onde você não se sacrifica, porque tem muita gente aí que é muito doadora, só ajuda, mas virou até um pouco automático também, e esqueceram de si. E aí tá se auto-sabotando. Primeiro você tem que se ajudar. Primeiro você tem que tomar consciência de você aqui. Depois sim, você poder ter aqui a base agora, depois dar para outra pessoa, sabe? E aí você dá para aquela pessoa o que você está sentindo aqui genuinamente. Aí sim você vai estar liberando a bioquímica necessária. Caso contrário, você não vai estar liberando a bioquímica se você fizer, às vezes por obrigação ou porque tem um grupo de pessoas que vai lá e faz para status, essas coisas assim. E não funciona, tem que ser genuíno, tá? Então, trabalhar, estudar e ajudar deve ser o tripé de todos nós, da nossa vida, tá? Estudar sobre você. Trabalhar e trabalhar você. Dessa forma, você trabalhando você também vai conseguir o seu rumo. Então, você vai saber em que trabalhar. O seu próprio trabalho, eu estou falando agora profissional, o seu próprio trabalho profissional vai ser só um reflexo do seu trabalhar contínuo aqui, do seu autoconhecimento, do seu estudo sobre você. Então, o seu trabalho vai refletir você, entende? Por isso você vai ser excelente. E aí o ajudar, que é ajudar você e ajudar o outro. Dessa forma, não tem pessoa na face da terra que fizer isso com genuinidade, com verdade, com profundidade, com integridade, com respeito, que não é feliz na vida. Não importa o que, não importa como, não importa quanto que ganhe, mas é feliz na vida, tá? Então, eu espero muito que tenha feito sentido para vocês. Comenta aí o que tem alguma pergunta, algum comentário. Fala aí, gente, pra eu ouvir, porque sim, né? Ajuda a gente a ficar animada para a próxima live. Próxima live, eu não lembro agora, não sei se é próxima live na quarta-feira, às 8h07, eu vou estar falando sobre, eu acho que não consegue ter sonhos, alguma coisa assim. Eu quero dar um recadinho para vocês. As lives que estão aqui no feed, aqui do meu perfil, a gente pegou e colocou lá no YouTube, tá? Lá no YouTube, você consegue assistir as lives em velocidade, 1.7 de velocidade, ou seja, né? Você consegue adiantar, porque aqui no feed não tem como você adiantar. Aí se você gosta, pelo menos eu gosto de assistir vídeo no YouTube acelerado, né? Porque eu tenho, acaba não consumindo tanto tempo assim. Então a gente colocou lá no YouTube para as pessoas que quiserem ir lá assistir. Então você assiste, se você for lá, assiste da forma que você quiser, compartilhe, deixa um comentário também, tá bom? E uma outra coisa também que eu quero falar para vocês. Eu recebi tanto comentário legal dessas lives que eu vou abrir para todas as pessoas que quiserem que eu faço aqui, dou um olhar terapêutico, né? Sabe que é só uma pincelada, sabe que não é uma coisa tão profunda. Para todas as pessoas que quiserem ter esse olhar terapêutico nas suas questões, vocês podem entrar no meu grupo do Telegram, que está com o link lá na minha bio. Aí vocês entram lá e aí eu vou mandar ainda, não preenche o formulário que está lá não, tá? Que é o formulário antigo. Aí eu vou mandar ainda, nos próximos dias aí, o formulário para vocês preencher. E aí eu vou fazendo conforme vai dando, né? Vai dando tempo ali. Porque até então seria só 6 estudos de caso, mas foi tão legal, eu gostei bastante, né? Foi bem direcionado, estou recebendo vários feedbacks, que aí eu vou abrir para mais pessoas, pra gente continuar fazendo dessa forma. Quem sabe a gente não faz até 2 lives por semana, né? Não sei, vamos ver o que vai dar, mas vai ter essa oportunidade, tá bom? Então é só entrar lá no Telegram, no grupo do Telegram, e aí você vai ver que nos próximos dias eu vou estar disponibilizando lá um formulário, e aí mais pessoas vão se beneficiar com esse estudo de caso, tá bom, gente? Então é isso. Ó, a Dias entrou agora, eu já tô saindo, tá? Mas eu fico feliz que você tenha entrado agora, depois você assiste lá no feed, se der, tá bom? Essa live também vou estar disponibilizando lá no YouTube para você que gosta de assistir acelerado, tá bom? Pra ter mais tempo, tá bom, gente? Ó, a Carol tá falando sucesso para nós, tá, gente?
Vale muito a pena fazer. A Janiele, né? Ai, que bom, fico muito feliz. A Jess falou que vai assistir, a Rai, que paz. Ai, que bom, Rai. Tudo que você vê e sente no outro tem dentro de você. Então escolha ser essa pessoa que você quer ver no outro, né? Se você quer uma companhia, a gente fala muito do companheiro, né? Um relacionamento legal, tal. Mas a gente acaba falando muito, você deveria ser assim. Não, é você que deveria ser assim. O outro, ele tem as questões dele. Você que deveria ser assim, né? Então, na hora que você saber reconhecer isso em você, esse respeito, ser afetuosa com você, afetuoso com você, ter essa intimidade com você, esse amor com você, para você, assim vai transbordar tanto que o outro também vai sentir. E se for para ele ficar do seu lado, ele vai ficar e também vai, por consequência, vai ter comportamentos dessa forma. Porque o outro só se comporta com a gente devido o que nós ensinamos a ele como comportar, tá? Então pega isso que é ouro também, hein? Hashtag vale ouro. Que bom que vocês amaram, viu? Vamos fazer de novo aqui o Ho'oponopono pra gente finalizar. Vou fazer 3 Ho'oponopono para a live e 3 Ho'oponopono para todas as pessoas, para todos vocês que estão aqui, para as pessoas que passaram, as pessoas que vão assistir, tá bom? Então vou fazer o Ho'oponopono para a live. Quem não sabe o que é o Ho'oponopono, mais uma vez, tem um destaque aqui no meu perfil, tem um destaque lá, Ho'oponopono, que eu falo um pouquinho do Ho'oponopono, ensino também, dou dica lá no Ho'oponopono também, tá bom? Então vamos lá. Se vocês quiserem fazer junto comigo também, que aí vocês abençoam as pessoas abençoam você de volta. Não necessariamente as pessoas, né? Mas o universo. Então vamos lá. Live abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Sou grata. Live abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Sou grata. Live abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Agora eu vou fazer pra vocês, tá bom? Eu vou falar pessoas, tá? Pessoas abençoadas, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Pessoas, homens e mulheres, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Pessoas, homens e mulheres, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Sou grata. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, pelo tempo de vocês. Compartilha depois lá no feed, tá? Pega lá no feed, compartilha e manda para as pessoas, Beijo grande no coração de vocês. Até quarta-feira que vem, tá bom? Abraço fraterno e paz profunda. Beijo, beijo. Tchau, tchau.